Ai, que maravilha, né? Pronto, acabou a agonia. Chegamos aqui ao capítulo 42 do livro de Jó. Tão aguardado, minha gente. Tão esperado, né? Porque o que sabemos do capítulo 42, resumidamente, é que o Criador restituiu a Jó a tudo quanto antes possuía. Mas, no momento em que nós trilhamos toda a história, nós vemos como ser humano que somos, que há momentos que nós estamos num posicionamento como amigos de Jó, há momentos que nós estamos num posicionamento como Jó, há momentos que nós estamos nos avaliando e vendo que, de fato, se a gente não se inteirar em conhecer, não se despertar para conhecer, para aprender, para navegar dentro deste oceano que se chama Bíblia, a palavra de Deus, a gente fica ignorante pro resto da vida acerca da grandeza do Criador. Com certeza. Veja que Jó, nós vimos antes que ele era assim um juiz, que ele ajudava a tomar decisões, ele era um homem inteligente. Jó era um homem abundante, no falar, no proceder. Jó, ele era visto com muito respeito. Então, como é? Me fale, me diga. Como é que uma pessoa tão abundante em conhecimento vira, olha para dentro de si e reconhece que poderia ter falado menos, reconhece que poderia não ter falado nada, reconhece que poderia ter agido de outra forma? Que situação, não é verdade? Pois vamos ler para você entender. Veja, viu? Em resposta ao Senhor, Jó, ele diz assim: olha, eu reconheço que para ti nada é impossível. Vou abrir um parênteses aqui. Lembra que no capítulo 41 nós falamos de Leviatã? Leviatã foi uma revelação de Deus a Jó naquele momento, que chegou até nós nos dias de hoje. A ciência não sabia, nós não sabíamos. Uma vez que o Criador traz esse entendimento, a gente passa a compreender que Deus de fato não é um Deus limitado em nada. Quando Deus se reporta a Jó falando de Leviatã, Deus ele mostra o poder da grandeza que tem Leviatã. Ele não desmerece que Leviatã é indomável, que Leviatã está vivo, está lá, no meu ponto de vista, adormecido, vivo, preparado para o dia do Senhor, preparado para o dia que Deus quiser manifestar. A gente não tem ideia de coisas extraordinárias que existem materialmente. É verdade, existe de fato, mas o homem não sabe, não enxerga, não alcança, porque o Criador tem para si mistérios que só é revelado à medida que nós nos colocamos a navegar dentro dessa palavra, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, Jó, ele reconhece, poxa, diante dessa grandeza toda, eu não sabia, diante dessa grandeza, Eterno, eu digo que até nenhum dos teus pensamentos pode ser corrompido, né? Pode ser impedido, porque é tão maravilhoso que dá medo, porque era desconhecido para mim, né? Tu me perguntaste, versículo 3, tu me perguntaste como me atrevi em pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante e que falei coisas que eu não compreendia, coisas maravilhosas para mim, e eu não podia entender. Tá vendo aí? É tudo que eu disse. Como Jó, um homem tão sabido, tão inteligente para julgar, né? Reconhecido, e de repente Jó se vê com atitudes ignorantes, com ações ignorantes, porque simplesmente ele não estava compreendendo aquela situação.
Em todo o período que nós navegamos dentro dessa palavra, eu cheguei a falar algumas vezes que a agonia maior de Jó era a incompreensão. Ele não entendia, porque ele tinha a verdade dele declarada, explícita. Todos sabiam do proceder de Jó. Ele era referência. E de repente Jó se vê motivo de chacota. Jó se vê apontado. Jó se vê desmerecido. Jó, hoje, uma vez que o Eterno traz a compreensão, que é algo que nós devemos sempre buscar do Eterno, compreensão, ele começa a enxergar que dele mesmo, embora ele não tenha falado pecado contra Deus, mas ele enxerga que tem coisas que realmente não precisava. De repente, Jó fala isso porque agora ele já está pouco a pouco sendo curado. De repente, Jó fala isso quando ele percebe que depois da resposta de Deus ele se sente melhor. Quando Deus está em silêncio conosco, meu caro amigo, amiga, nossa alma fica em agonia. Nós ficamos desesperados. A falta do som da voz de Deus traz desespero à nossa alma. Então, Jó se viu aqui sem uma resposta, sem uma palavra do Todo-Poderoso durante muito tempo. Vai lá saber quanto tempo ele estava naquela situação. Hoje, Jó se vê fazendo um balanço e reconhece que ele poderia ter agido de forma diferente. Jó ainda diz assim: tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Jó não tinha resposta para as perguntas de Deus. Foi daí então que houve a compreensão. Ao momento que Deus fazia a pergunta tete a tete, fazia a pergunta, direcionada, Jó calculou o seguinte, que de fato ele não tinha resposta para o Todo-Poderoso. Aí ele diz assim, antes, Deus, eu te conhecia de ouvir falar. Por quê? Porque eu tinha os pergaminhos, eu tinha as experiências dos antigos, eu fazia sacrifício, eu orava de madrugada, eu buscava, eu tinha uma vida contigo. Mas era o que eu ouvia dizer e eu seguia. Agora, com tudo isso que eu passei, com tudo isso que me ocorreu, eu confesso, eu testemunho dizendo que agora eu te conheço de perto. Aleluia! Agora eu te conheço que, de fato, de verdade, eu te conheço dentro da minha experiência. Sabe, quando a gente passa tribulação, luta, as dores, ela dói, ela machuca, ela embaça os nossos olhos com as lágrimas e a gente não consegue ver Deus. Para ver Deus, a gente tem que realmente se voltar para Ele. E na hora da dor, amigo, dificilmente a gente faz isso. Mas tudo para nós é um aprendizado, não é verdade? O Eterno tem um tempo de aprendizado para cada um de nós. Só se colocar na posição que na mesma intensidade que você se dá para Deus, Deus vai se dar para você. E aqui no versículo 6, por isso eu estou envergonhado de tudo que eu disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Tá vendo aí? Então, já não é mais dificultoso olhar para aquela situação. Coisa que antes ele se via revoltado, coisa que antes ele se via agoniado, sem entender. Agora ele já consegue enxergar que aquilo ali não é nada diante do que Deus pode fazer, do que Deus é, Aí o Criador, nesse cenário final, ele faz uma coisa aqui, gente, extraordinária. Olha só. Analisa só e vê como é que o Criador faz umas coisas assim, para exaltar mesmo o nome dele. Olha só. Depois, versículo 7. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a ele veja só, o que eu entendo já desse versículo aqui. Os amigos já não estavam com Jó.
nessa situação, por alguma razão, os amigos não estavam, né? E enquanto Deus falava com Jó aqui, tinha um tratar com Jó aqui, Jó estava, né, compreendendo a situação, lá, aonde ele estivesse, Deus falou com ele lá. O Todo-Poderoso disse para ele olha, eu tô muito irado com você. Tô bem chateado. Com você só não, com seus amigos também, viu? Porque vocês não falaram a meu respeito com meu servo Jó da forma que eu sou de verdade. Então, houve mais pessoas para apontar o dedo. Os amigos próximos que davam a entender na história que conhecia de perto Jó, conhecia de perto o ir e vir de Jó na questão espiritual, né? Ele... Aqui Deus já mostra assim, ele em falta. É como se aquelas palavras, veja, não é que não foram de Deus. Quando Deus fala assim, ó, vocês não falaram a verdade a meu respeito, veja só, eu entendo assim, que houve verdade em algumas coisas do que os amigos falavam, mas a parte em que eles apontavam o dedo para que Jó pudesse ir lá e se reportar a Deus como quem tivesse pecado, não estava dentro do que Deus era para Jó. E isso não foi revelado para os amigos dele. Jó estava batendo justamente nessa tecla. Por isso que por muitas vezes Jó se agoniou com o posicionamento dos amigos. Porque ele sabia, Jó sabia exatamente isso aqui, ó. Que os amigos não sabiam. Esse mistério que os amigos não tinham tido revelação, porque até então Deus não tinha falado. Quando Deus usou um ou outro para levar uma palavra de consolo, Deus queria aqui que eles falassem da misericórdia de Deus, que eles falassem que o Criador estava na situação, que eles falassem, né, coisas que levantassem Jó. Mas no meio de uma, duas palavras havia acusações. Então Deus não estava ali mandando eles para acusar Jó, entende? No meu entendimento, Deus estava mandando eles ali para fazer a diferença, porque acusadores Jó já tinha de monte, mas eles não estavam enxergando isso, tá certo? Aí eles disseram aqui, aqui ainda fala assim, ó, faz o seguinte, ele faz, pega 7 touros, 7 carneiros, isso é tremendo, vê só, vice? Pega esses animais aí para sacrifício. Aí você faz assim, você vai lá, leva até Jó. Aí você leva até Jó. E Jó vai me oferecer por sacrifício esses animais. Por quê? Já era do agir de Jó esse sacrificar, esse se voltar para Deus em sacrifício, suplicando perdão, suplicando resposta. Então, se já estava no DNA de Jó, na índole de Jó, Jó não ia ver aquilo e ia, eu não vou fazer porque você me acusou, eu não vou fazer porque... Não, Jó ia ver, uma vez entendido, lembra? Uma vez compreendido da resposta de Deus, Jó ia oferecer sim aquele sacrifício. Aí ele diz mais assim, ó, levem a Jó e ofereçam lá como sacrifício de vocês, em sacrifício em favor de vocês, né? Então, haveria um sacrifício para que os amigos de Jó fossem alcançados com misericórdia da parte de Deus, porque Deus ficou irado com eles por conta de um ou outro posicionamento que não falou a respeito do poder de Deus. O meu servo Jó, eita Deus tremendo, olha só que ironia do destino. O meu servo Jó, ele vai orar por vocês. Como? Cadê? Ele vai orar por vocês. E eu aceitarei. Olha só, ele faz. Ele faz. Já foi sabendo de tudo que ia proceder. Ele não estava sem
sem entender, ele não estava na ignorância. Ele estava sabendo que Jó era um canal de Deus direto para que ele fosse alcançado, olha só. E eu aceitarei a oração e não os castigarei como merecem. Por conta de quem? De Jó. Da oração de quem? De Jó. Então, meu amigo, se você tá diante de Deus, tá sacrificando, tá na fé, Deus, ele vai... Que Deus maravilhoso! Deus, ele vai fazer em forma de testemunho, sabe? Através de você. E todos aqueles que se levantaram vai ver que, de fato, você não é qualquer pessoa. Você é filha do rei, você foi a escolhida para aquilo. Porque o que Deus tinha através daquela ira era para fulminar eles. Mas, para que Deus pudesse mostrar a bondade, a misericórdia, então ele colocou Jó como intermédio. E aí, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Então Deus fez aí um comparativo da visão de Jó, da visão dos amigos diante daquela situação. E Deus pesou as palavras deles. Então, nos momentos ociosos, nos momentos que não era a fala de Deus, Deus também não deixou passar batido. Ele cobrou aquilo ali, né? Aí, o último versículo do capítulo 42, ó. Então ele faz, que era da região de Temã, Bildade, que era da região de Sua, e Zofá, que era da região de Naamã, foram e fizeram. Então ele faz, que foi o portador da palavra de Deus lá no começo, reuniu os outros amigos, os outros 3, então foram os 4, né, com Jó 5, para oferecer aquele sacrifício. Jó não se negou, Jó fez. Eu tenho algo assim do meu coração para falar para tu. O entendimento que eu tenho é que uma criança, ela não nasce do dia para noite. Houve melhora na saúde de Jó, mas para que Deus, no momento da persistência de Jó, pedindo misericórdia pelos seus amigos, Deus restituísse tudo, houve um tempo para que tudo acontecesse, minha gente. Que negócio é esse de falar que Deus restituiu e um passe de mágica, um passe de mágica, que culete é esse? Não existe isso não, pode parar. Então, eu tenho pra mim, ninguém me tira da cabeça, que esse pedido de Jó, essa oração, esses sacrifícios não foram feitos uma vez nem duas. Esses sacrifícios foram feitos algumas vezes, ou se não muitas, ou se não todas, porque a história de Jó começa dizendo que ele sacrificava pelos seus filhos, pedindo perdão se os filhos tivessem dito algo contra Deus. Então, houve um tempo de luta, mas aí agora houve um tempo do mover de Deus, até que tudo acontecesse, porque Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Como é que a mulher de Jó, sendo velha, a gente mesmo que é novo vai ter 10 filhos? Então veja que o tempo, né, houve um tempo, as coisas foram acontecendo, né, as coisas foram se movimentando em favor de Jó. Todo dia todo mundo via aquele mover extraordinário. E aí então, num belo dia, o Criador, né, pôde mostrar para a humanidade a restituição dele. O povo que uma vez tivera trazido chacota, trazido palavras de desprezo a Jó, pôde olhar para o lado e ver que Deus restituiu. Então, do dia do primeiro sacrifício, de ele faz levar, até Jó, a gente saber que Jó, que Deus restituiu a Jó em dobro tudo quanto antes possuía, levou um tempo. E aí, pagaram para ver e viram o extraordinário.
atirou na flecha. E aí, a flecha não desviou não, a flecha foi e encontrou quem tinha que encontrar. Tá vendo aí? Gente, olha o que Deus, quando a gente tá na verdade dele, tá na palavra, tá na fé, ele faz. Claro que a gente não vai viver nossa vida pedindo para que Deus, né, olhe o nosso proceder e julgue aquela situação conforme o nosso proceder, porque os nossos olhos não sabem julgar. Mas diante do julgamento dos olhos de Deus, quando Deus foi pesar tudo na balança, Deus considerou aquele que permaneceu servo até na hora da sua dor. Aleluia! Que o Eterno te abençoe e até a próxima gravação.